todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, temas de hoje. Vamos falar do canal do Panamá, das falas de Donald Trump. Vamos falar da possível compra da Groenlândia. Será? Será que os Estados Unidos vai aumentar o seu território? Vamos falar da anexação possível do Canadá. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Está querendo o mundo todo? Pessoal, isso e muito mais aqui nesse vídeo. Espero e conto com todos vocês. Vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos e tudo o que está acontecendo nessa semana? Fazer um resumão da semana sempre? Então, pessoal, se inscreva aqui em nosso canal. Vem fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Pessoal, conto com todos vocês, se inscrevam aqui. E se vocês gostarem ainda mais do vídeo, compartilhe, pessoal. Vamos levar conhecimento, esse resumão da semana, tudo o que está acontecendo nos últimos dias, para você ficar sempre muito bem informado. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, o que está acontecendo? Donald Trump disse: Canal do Panamá é meu, ou do povo americano. O que podemos esperar sobre isso? Primeiro, ele quer anexar o Canal do Panamá novamente para os Estados Unidos. Pois o Canal do Panamá realmente foi construído sobre verba principal dos Estados Unidos, pois iniciou não pelos Estados Unidos, mas sim pela França. Eles investiram inicialmente, mas diversos acontecimentos, diversos problemas, dificuldades, e entre outros, pois o clima totalmente diferente com o da França, elevou ali o número de mortes, acidentes, vários acontecimentos houve que fez o quê? Com que a França desistisse e os Estados Unidos viessem por sua vez e assumisse o papel e terminasse a construção. Ao qual os Estados Unidos dominou o Canal do Panamá durante várias décadas. Aí fez um acordo com o presidente na época do Panamá, ao qual ele iria ter posse novamente. E aí passou algumas décadas, até ali décadas de mais ou menos de 1990, ao qual o Panamá teve a posse do Canal do Panamá. Nada mais do que justo, afinal é dentro do seu país, não é verdade? É a mesma coisa chegar aqui e falar: o Rio Amazonas, vamos fazer uma obra, um financiamento do tipo, como já tem diversos financiamentos, e vários países financiam obras naquele país, ao qual assume aquela dívida, e por sua vez fica como território daquele país. Algo que não seria justo, não é verdade? Aí a gente tem que citar o seguinte: o Canal do Panamá hoje, em posse do próprio país do Panamá, passa um fluxo de navios gigantesco, pois o Canal do Panamá liga tanto a parte do Atlântico com a parte do Pacífico. Então imagina, você daria uma volta no globo gigantesca. Você teria que passar por toda a América do Sul, subir novamente pelo Pacífico, até chegar, por exemplo, na Califórnia, que está no litoral pacífico. Uma coisa que pode vir da Europa e assim por diante. O que você aumenta o tempo de viagem, consequentemente o custo. Então o Canal do Panamá é fundamental para levar esse tipo de mercadoria com um custo mais acessível. E por sua vez o Panamá também recebe, pois cobra a sua tarifa por passar em seu país. E que é lucrativo tanto para o Panamá quanto para quem está importando ou exportando. E assim por diante. Agora, quando os Estados Unidos diz isso, no caso Donald Trump, ele quer dizer o quê? Que como está aumentando a influência chinesa e boa parte das relações comerciais da China é o que mais vende para os Estados Unidos, afinal os Estados Unidos compram mais de quem? Da China. Então a culpa não é do Panamá, é dos Estados Unidos. Se eles querem diminuir essa passagem da China pelo Estreito do Panamá para chegar ali em seu território, é comprar de outro país. Agora o que eles querem é o quê? Anexar o Canal do Panamá, pelo menos pelas falas de Trump. Ou seja, fazer uma intermediação, uma anexação forçada de um território que não é dele. Basicamente é isso. Agora, as falas iniciais, pessoal, um outro tema aqui, continuação também desse, pois
Tá tudo junto com Donald Trump. Que seria a anexação do Canadá. Agora, isso, pelo menos inicial, ficou um tom de brincadeira, mas cada vez o tom está ficando mais sério. Ele não fala como primeiro-ministro, ele chama ele apenas de governador dos Estados Unidos. Então, não só é uma afronta ao território do Canadá, mas também como um ataque à sua soberania. Como se, vocês vão ser anexados aos Estados Unidos. Para você ver as falas imperialistas de Donald Trump. Isso é infundado, isso é totalmente execrável. Essa é a verdade. Pois ele tem que respeitar, acima de tudo, um país parceiro, um país soberano, que é o Canadá. Agora, a gente está vendo as falas ficando cada vez mais acentuadas, aumentando cada vez mais essas falas, e vamos ver se ele vai realmente conseguir fazer tal fato. Pois muitos países ali estão ficando contra os Estados Unidos, que é o que a gente vai falar também. Além do Panamá, o Canadá, boa parte dos políticos não estão gostando dessas falas. E até estão sendo contra o primeiro-ministro, que não toma uma atitude mais séria, apenas fica em silêncio, com medo das repercussões americanas. Ou seja, porque o Canadá exporta para os Estados Unidos 70% de tudo que ele fabrica. Então, é um país extremamente não só parceiro, mas de certa forma, dono do seu país. Nós estamos vendo também, pessoal, aumento das falas de Donald Trump de comprar a Groenlândia, pois para eles isso é extremamente estratégico, extremamente questão de defesa nacional. Mas por que ele fala isso? Porque com o aumento das temperaturas globais, está aumentando o quê? O derretimento do Ártico, assim como também da Antártica. Porém, a Antártida tem gigantescas terras e gigantescos gelos em cima dessas terras que dá quilômetros e quilômetros. Já o Ártico, não. O Ártico ele é somente formado por icebergs gigantescos, somente de gelo. Não tem terra embaixo do Ártico. E com o derretimento vai diminuindo o gelo e aumentando o quê? Rotas comerciais. O Ártico estipula-se que tem cerca de 30% de petróleo ainda não explorado, gás ainda não explorado. E convenhamos, né, pessoal? Sempre quando você quer um aumento de território de influência, é sempre pelos recursos naturais, que é o que o Brasil sempre tem que levantar a lebre, pois o Brasil é uma fonte de riqueza natural. Fica aí uma dica, porque infelizmente nós não estamos vendo o aumento da nossa defesa. Só uma aspas aí. Agora, a guerra provavelmente futura, ou o aumento das tensões, vai ser pelo Ártico. Rotas fluviais, riquezas naturais. Então, para os Estados Unidos, que só tem um pequeno pedacinho ali, que seria o Alasca, e mesmo assim nem está tão próximo do Ártico como no caso do Canadá, a Groenlândia está, literalmente. Só que a Groenlândia faz parte de quem? Da Dinamarca. E a partir do momento que ele faz parte de um outro território, ele quer o quê? Comprar. Só que a Dinamarca já bloqueou e não quer vender isso. Pelo menos no primeiro governo de Donald Trump, ele já tentou e não conseguiu. Será que nesse segundo ele vai tentar comprar ou ele vai tentar anexar à força? Uma outra questão que nós temos também que comentar sobre ele, pois ele é um homem polêmico. Ele causa as polêmicas e as falas deles, quer queira ou não, da maior nação do planeta Terra, são e acabam sendo ouvidas. Agora, se vai se tornar fato ou não, é uma outra questão. Agora nós estamos vendo que ele quer colocar também os grupos ali de narco, que vocês sabem que eu estou falando, para até mesmo não banir o nosso canal, mas eles querem colocar esses grupos como terroristas. E se você coloca esses grupos como grupo terror, automaticamente você pode fazer uma incursão numa outra nação, seja ela qual for, e você atacar aquilo ali. Agora, ele quer fazer isso com os grupos ali dos narco do México. E a presidente mexicana já disse que isso vai ser uma afronta. E é uma afronta à sua soberania. Não dá direito, independente da condição que esteja, de nenhum país invadir o outro para atacar o seu país. Porque de direito e de fato está atacando o seu país.
Será que o Donald Trump vai causar uma guerra não só com o restante do globo, possivelmente ali mais acentuada no Oriente Médio, mas também com seu vizinho e também parceiro comercial mexicano? O que podemos esperar dessas falas de Donald Trump? Pois ao mesmo tempo que ele fala que quer uma paz na Europa, as falas dele estão sendo bem belicistas. O que vocês acham sobre isso? Agora a gente pode citar também, pessoal, além disso daí, das reservas mundiais. O que seria isso? Pessoal, a dívida americana está batendo o topo. Já superou 36 trilhões de dólares. E como uma dívida está ficando tão grande, uma verdadeira bolha a ponto de estourar. Agora a questão é, quando? Que ela vai estourar? Isso vai, pois a dívida já é impagável. Agora, quando? Aí é uma outra questão que ninguém sabe. Mas quando essa bolha, que cada vez está inflando mais, estourar, os acontecimentos serão desastrosos. Não só para a economia americana, mas para a economia mundial. E essas reservas mundiais chegaram no mínimo em 30 anos. Por que reserva mundial? Porque a reserva mundial hoje, ela não é estabelecida mais pelo ouro, e sim pelo dólar. O que mostra que a desdolarização está avançando e avançando muito. E os Estados Unidos estão perdendo a sua influência global para desespero do Trump e para desespero dos americanos. Por isso o aumento da retórica. Agora a questão é, o que os americanos vão fazer? Pois a reserva mundial em dólar já bateu um mínimo. Isso há 30 anos. Então a gente não vê um acontecimento tão grande como esse, uma desdolarização como essa, e nunca na história. Basicamente e simplesmente isso. Agora a gente pode citar também, pessoal, a parte do gás russo. O que está acontecendo na Europa? Nord Stream 1, Nord Stream 2 foram explodidos. Agora, até hoje ninguém sabe por quem. A Europa culpa a Rússia. A Rússia culpa a Europa e os Estados Unidos. Agora, uma questão. Por que a Rússia estourar o seu próprio gás, o seu próprio ali, que manda gás para a Europa, sendo que é uma das fontes de renda deles? E para que estourar isso? Eles podem simplesmente fechar a torneira e pronto. Não precisava estourar. Então não tem muita lógica. Só que o gás russo ainda, pessoal, boa parte dele deixou de ir para a Europa. Que aí os Estados Unidos estão vendendo o gás liquefeito, que é exportado. Como não tem o Nord Stream e outros meios para mandar o gás diretamente, eles têm que ser mandados por quê? Por navio. E aí você tem que usar o quê? Não o gás comum, ele em gás, mas em sim ele liquefeito. E aí dá para você exportar ele com navio. Agora ele é muito mais caro. O custo dele é muito mais caro. Reflexo disso na indústria da Europa, que está perdendo muito. Pois seu preço já não era competitivo. Agora então ficou muito menos. Só que uma parcela desse gás russo continua indo para a Europa. Através de quem? Da Ucrânia. Passa pela Ucrânia e chega ali nos países como Hungria, entre outros. Agora, a Ucrânia disse o seguinte, que a partir do dia 31 de dezembro, que vai acabar esse contrato, eles não vão renovar e vai proibir a passagem desse gás. Mesmo eles recebendo um percentual por passar em seu país, o que seria também usado para custear várias despesas, inclusive a máquina de guerra da Ucrânia, a mesma coisa ocorre na Rússia. Eles disseram que não. Agora, isso daí mostra o quê? Que por mais que estejam conflitos, a Rússia continua mandando gás. Então demonstra para nós o seguinte, eles não teriam interesse realmente em explodir o Nord Stream 1 e 2. Porque até hoje eles continuam mandando. Claro, diminuiu bastante, mas continua mandando para a Europa. Agora, será que quando a Europa cortar totalmente o gás russo, vai continuar a apoiar a Ucrânia? O que podemos esperar sobre isso? Será que essa tática do Zelensky será correta? Pois a pouca influência que ele está tendo, ou a pouca ajuda que ele ainda está tendo, a tendência é diminuir cada vez mais. E será que ele fazer isso não vai zerar a sua ajuda? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, a gente tem que citar também como último tema o governo das Sírias e as deportações da Europa. Com esse novo do governo que foi passado ali, que foi tomado à força, no caso que está assumindo o governo da Síria,
nada mais é do que já foi apoiado pela Europa. Agora, por que será que ele já foi apoiado pela Europa? Será que ele é um governo tão democrático? Apesar dele ser um ex-membro do Talibã? Será que ele está sendo tão? Ou será que é por medo da imigração e uma forma de acabar com a imigração da Europa? É com certeza a segunda opção. Pois a Áustria, por sua vez, que eu já até comentei no vídeo anterior, somente de estar um outro governo, já está querendo deportar os refugiados sírios do seu país. Para quê? Alegando que a Síria já tem um novo governo e não é mais perseguido. Então não precisa ficar na Europa. A Europa, por sua vez, pode usar isso como essa mesma moeda, como no caso a Áustria já está fazendo e outros países querem fazê-lo. Infelizmente quem paga o pato é o coitado do refugiado. Pois para a Europa, todos os problemas da Europa, dos Estados Unidos e outros países que estão tendo uma crise em seu país, a culpa sempre cai no local mais fraco e ele é sempre o refugiado. Devido a economias, erros políticos, geopolíticos, a culpa sempre cai no refugiado. Assim como a gente já viu na história, estamos vendo e revendo novamente aqui. Agora, os refugiados, a tendência é serem expulsos da Europa, com uma desculpa do que o governo não os persegue mais. Porém, a Síria ainda não é um país de paz. Está tendo invasão territorial de Israel. Está tendo diversos grupos brigando entre si. Então a Síria está longe de ter uma paz como eles estão alegando. Mas o que você acha sobre isso? Pessoal, deixa aqui nos comentários. O próximo vídeo já vai ser no ano que vem. Então eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que vocês tenham um ano de 2025 maravilhoso, repleto de muita luz, de muita paz. E vamos torcer para que os acontecimentos do próximo ano sejam bem mais brandos, bem mais pacíficos do que esse ano de 2024. Um grande abraço a todos vocês e feliz ano novo. Um grande abraço.